Irmãos, nós temos estudado o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e hoje nós chegamos no capítulo de número 4, Lucas capítulo 4, você pode deixar a sua Bíblia aberta lá, a partir do versículo 31, Lucas 4, a partir do versículo 31. Se você tiver uma TV na sua casa, e você ligar essa TV, principalmente à noite, e vasculhar ali os canais abertos, você provavelmente vai encontrar vários desses canais passando cultos em igrejas de todos os tipos. E certamente em um desses cultos vai ter alguém que se declara ou apóstolo ou pastor expulsando algum demônio. Isso é a coisa mais comum que nós vemos nas TVs ao longo da noite. E isso não acontece apenas de noite, né? Eu já vi isso acontecendo em outros horários do dia. Agora, o que é mais interessante é que alguns desses demônios aparecem sempre nas mesmas pessoas, em cultos diferentes, né? E a gente sabe que muitos desses são apenas enganações, mas essas coisas acontecem e aconteciam também na época de Jesus. Eu, particularmente, nunca tive uma experiência com alguém que estava possesso. Já tive algumas experiências bem interessantes de pessoas que aparentavam estar possessas, mas chegando ali perto, me aproximando da situação, uma delas eu acho até cômica, em uma dessas circunstâncias, uma criança se apresentou para mim como se estivesse possessa. E aí eu apliquei o que o sábio ensina lá em Provérbios. Lá o sábio diz: você trata o tolo como um tolo. E aí no versículo seguinte ele fala: não trate o tolo como um tolo. E naquela ocasião eu decidi tratar o tolo como um tolo, para ver se de fato ele estava falando a verdade. Então essa criança se aproximou de mim, vindo para cima de mim como se ela fosse me bater, e xingando e com uma voz estranha. E aí eu falei: agora é minha vez de ver se ele de fato está possesso ou não. E aí eu fui como se fosse para cima dela, com uma voz também assim assustadora. E ela correu. Eu falei: bom, pelo menos não está possessa, né? E aí é outra situação aqui, a gente pode lidar de outra maneira. Mas essas coisas acontecem e aconteciam com certa frequência, principalmente na época em que Jesus esteve andando aqui na terra. E é interessante que quando nós olhamos para o ministério de Jesus, ele nunca foi como um desses pastores ou evangelistas ou apóstolos que dizem por aí, atrás de demônios. Ele nunca fez reuniões de libertação. Ele nunca deu nenhum curso ou palestra ou seminário sobre libertação. Mas é interessante que Jesus ele lidou com essas situações repetidas vezes ao longo do seu ministério. E como nós vimos na semana passada, Jesus ele dá início ao seu ministério público. Na verdade, na última mensagem, ele dá início ao seu ministério público. E essas manifestações demoníacas começam a acontecer com muito mais frequência. E é justamente isso que nós veremos nesse texto de Lucas capítulo 4, do versículo 31 até o versículo de número 37. No nosso último estudo, nós nos deparamos então com Jesus dando início ao seu ministério público, e desde o início do livro de Lucas, o foco era estabelecer as credenciais de Jesus, evidenciando aqui a sua identidade, a sua autoridade, e depois chegando até no capítulo 4 com a tentação de Jesus. E aí, a partir do versículo 14, nesse mesmo capítulo 4, começa-se então a descrição desse ministério público de Jesus na Galileia, que era uma região povoada por pessoas diversificadas, não necessariamente judeus, ou seja, a Galileia dos judeus. E quando Jesus faz a leitura, num sábado, na sinagoga, de Isaías capítulo 61, Jesus, ele afirma para as pessoas que estão ali presentes que ele era o Messias prometido e que a presença dele naquele momento, naquele local, com a leitura daquele provérbio, daquele profeta Isaías,
ele estava cumprindo a profecia. E a princípio as pessoas ficaram maravilhadas, mas logo elas começaram a se tornarem céticas, iradas, e aí elas pegaram Jesus e levaram até o cimo de uma montanha, de um monte, para tentar jogar Jesus de lá. E aí nós presenciamos então, talvez o primeiro milagre público de Jesus, onde ele simplesmente passa entre as pessoas e se vai. E aí nós chegamos então nesse texto de Lucas 4, versículo 31, onde nós nos deparamos com Jesus numa outra região, em Cafarnaum, uma cidade da Galileia, mais uma vez numa sinagoga. E o texto diz assim: e Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus, com ponto de exclamação. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Nós vemos logo no versículo 1, ou no versículo 31, que Jesus então está em Cafarnaum, uma outra cidade ali da região da Galileia, num sábado. E esse demônio então, ele é expulso num sábado. E Lucas, ele relata mais algumas curas que Jesus também realiza num sábado. E João também relata mais outras curas que Jesus faz num sábado. E embora não haja nenhuma objeção a esse exorcismo aqui, os críticos de Jesus, eles vão começar a se ofender sobre os exorcismos de Jesus e sobre as curas de Jesus, porque ele faz isso tudo quando? Num sábado. Mas é interessante que Jesus, ele faz isso e as pessoas, na verdade, ficam intrigadas, maravilhadas. E elas conseguem depois ficar indignadas, porque ele está fazendo a mesma coisa, mas num sábado. Versículo 32 diz que eles maravilhavam-se, então, nessa ocasião, com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Veja que interessante, as pessoas se maravilhavam com aquilo que hoje nós geralmente odiamos, com a doutrina, com o ensinamento de Jesus. Se tem algo que é desprezado hoje em dia na maioria das igrejas, é justamente a doutrina. Nós tendemos a dar preferência às questões culturais do que simplesmente ao ensino das Escrituras. Vou fazer um paralelo aqui com a educação. Quando você olha para o sistema educacional brasileiro, aquilo que eles dão ênfase não é o conteúdo, o conhecimento. Sabe o que é? São as habilidades. Quando você olha para as igrejas, a ênfase não está mais na doutrina. A ênfase está no que a cultura nos proporciona para que nós possamos conversar com essa cultura. E onde fica a doutrina? Onde fica aquilo que de fato importa? Se nós fizéssemos aqui um exercício prático, nós logo perceberíamos que a palavra de Deus dá um valor altíssimo, uma importância para as doutrinas. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns versículos, como o de Romanos, capítulo 12, versículo 1, que começa com um portanto. E lá diz: portanto, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o vosso corpo, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Eu disse que está no capítulo 12. Os primeiros 11 capítulos de Romanos abordam doutrina. Então Paulo ele vai trabalhando a doutrina até o capítulo 12, para então aplicar essa doutrina. Ou seja, a doutrina é muito importante. Gálatas capítulo 5 diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos uns dos outros. E a partir daí, do capítulo 5 de Gálatas, então, primeiro ao quarto capítulo, Paulo está dando o quê? Doutrina. Efésios capítulo 4, também a mesma coisa. Paulo diz: por isso que ele tratou de toda a doutrina. E se você tem dúvida do que eu estou falando, leia Efésios capítulo 1 em casa, do versículo 1 até o 16, e você vai ver a densidade da doutrina que Paulo aborda nesse capítulo. Muita coisa, muita coisa. Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? Aquilo que foi estabelecido pelos profetas de Deus, pelos antigos, que apontavam para Cristo, a doutrina, a qual nós podemos checar e conferir que Jesus de fato era aquele prometido em Isaías 61, versículos 1 e versículo 2. Isso é doutrina. Hebreus 12, 14: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas o que é santificação? Bom, você pode definir de diversas maneiras, mas uma dessas maneiras vai ter que ser dizer que é você estar de forma compatível, de forma que se adeque ao padrão divino. E qual é esse padrão divino? Doutrina, toda a doutrina que o próprio Deus nos deu. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que se subentende, então, é que a doutrina, ela tem um valor importantíssimo na igreja de Deus. Irmãos, é um ensino que nos diferencia das demais igrejas por aí. Basta você fazer uma visita às outras igrejas da nossa região, e logo você vai perceber que a nossa doutrina é bem diferente da doutrina das outras igrejas. Não é que as outras igrejas não têm doutrina, mas é que a doutrina das outras igrejas se difere, na grande maioria, e muito da doutrina que nós seguimos. Eu tive a oportunidade de pegar um Uber recentemente, e conversando com um motorista, que logo se manifestou ser um cristão, ele me disse que fazia parte de uma dessas igrejas populares, daqui da região. E eu perguntei para ele o seguinte: o que você mais gosta nessa igreja? E a resposta dele me surpreendeu. Porque se eu perguntasse para você aqui, o que você mais gosta na nossa igreja, espero que uma das respostas seja: olha, lá nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, nós aprendemos sobre quem Deus é e coisas semelhantes. E a resposta que ele me deu me intrigou. Ele falou assim: o ambiente. Aí eu falei: o que você quer dizer com isso? E ele começou assim: lá eu não sei quem está do meu lado, porque é tudo escuro, então eu não consigo nem julgar se a roupa está boa, se a roupa está ruim. Não sei quem é, nem quero saber, e nem a pessoa que senta do meu lado também. Lá eu não sei quem é o pastor, não conheço, e ele também não me conhece. Então não tem problema nenhum. Lá é um show. E aí ele enfatizou isso de diversas maneiras. E eu acredito, porque de fato
os músicos são profissionais. Os instrumentos, todo o equipamento profissional. É algo assim fabuloso. E ele deixou bem claro, é show mesmo, showzão. Aí tem uma palavra, né? Mas, as crianças podem ir para o culto ou não? Porque tem um espaço lá para elas, onde elas brincam. Onde elas brincam. E tem uma palavrinha para elas também. A descrição que ele me fez foi exatamente essa. Mas ela não parou aí. Quando você come um bolo, né? Tem sempre aquela cereja, não é? E aí ele terminou com a cereja do bolo. Parece uma balada. Parece uma balada. O que define essa igreja? A doutrina dela. Como que eles chegaram a isso? Pela doutrina que eles seguem. Então a doutrina é de fato muito importante. Veja também que as pessoas se maravilharam porque a sua palavra era uma palavra com autoridade. Irmãos, os costumes dos rabinos, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei, não era um costume de se apresentarem como pessoas autênticas. Diferente de muitos pastores hoje em dia, que gostam de chegar lá na igreja e deixar claro que eles são bem diferentes dos outros. Não é isso. O que eles tentavam fazer e buscavam fazer é basear os seus ensinamentos naqueles que eram de fato os mestres da lei e não se desviar desses mestres da lei. Isso era algo bom, era algo de fato que essas pessoas buscavam fazer, porque, segundo eles, os mestres interpretavam a lei corretamente e eles não queriam fazer isso de forma errada. Jesus, por outro lado, era alguém que não precisava de autoridade além dele mesmo. Jesus não precisava dizer que determinado mestre da lei interpretava daquela maneira, porque a lei apontava para ele. Cristo era a autoridade suprema. Cristo é aquele que foi prometido e por isso ele poderia falar com autoridade. E a autoridade dele, como nós veremos ao longo desse estudo de Lucas, era uma autoridade que lhe dava a capacidade e o poder de ensinar, de exorcizar, de curar, de perdoar, de julgar, e até de entregar a sua vida em favor daqueles que não merecem. Jesus tinha e Jesus tem total autoridade. Versículo 33 diz: E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz. Veja que Jesus está então numa sinagoga. Irmãos, os demônios, eles não respeitam nenhum lugar. Os demônios aparecem e poderiam aparecer em quaisquer que fossem esses lugares. É uma discussão para outro momento, e aí eu deixo o pastor Sandro responder isso, né? Nossos irmãos Celso aqui, o Vande, né? Quando os irmãos tiverem dúvidas sobre essas questões teológicas bem pesadas, procure esses irmãos. Eu só vou dar o sim ou não, tá bom, tá ruim, né? Mas Jó se apresenta, ou o demônio se apresenta a Deus, lá no livro de Jó, vocês lembram disso? E aqui, esse demônio, ele está presente na sinagoga. As pessoas estavam ali, reunidas, para lerem a palavra de Deus, e de repente a manifestação desse homem possuído num local completamente improvável. Ou talvez não, um local completamente improvável para a presença de um demônio. Essa pessoa está debaixo da influência e do controle de um demônio, e ela poderia estar presente também entre nós, nesse momento. E ela pode estar presente em outros locais, em outros momentos, durante o seu dia. Agora olha para a pessoa do lado e fala: arreda-te. Não, nada disso, irmãos. O que eu quero dizer aqui é que isso significa
que você estar presente, frequentando uma igreja, não é sinônimo de uma segurança de que nós não nos depararemos com isso, e nem de que você talvez seja alguém regenerado. Porque essa pessoa que se encontrava lá era alguém que estava sendo possuída por um demônio. E aí no versículo 34, o versículo começa com o grito que esse homem deu. E aqui ele tem uma expressão, né, em português, "Ah!" E aí diz: "O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus." Irmãos, até os demônios creem que Jesus é o Santo de Deus. E eles temem. Isso significa que ter ciência de quem Jesus é não é garantia de salvação. Ter ciência de quem Jesus é não é ter garantia de salvação. Isso significa que saber tudo sobre Jesus e até conseguir identificar Jesus como Deus não é garantia de salvação para ninguém. Isso pode chocar. Conhecimento, assentimento intelectual de que Jesus é Deus não lhe garante a salvação eterna. Para isso é necessário crer nessa verdade, confiar nessa verdade, abandonar os seus pecados, clamar por perdão, arrepender-se, professar Jesus como Deus verdadeiro, obedecer os seus mandamentos, amá-lo acima de todas as coisas. Não basta dizer assim: eu creio que Jesus é Deus. Até os demônios creem. Até os demônios creem. Mas Jesus o repreendeu, no versículo 35, dizendo: cale-se, saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. O demônio gritou quando ele viu Jesus, então Jesus mandou ele calar a boca. É literalmente isso que o texto no original está dizendo. É que quando nós vamos traduzir, né, nós queremos colocar uma pompa aqui, deixar uma leitura um pouquinho mais palatável, mas Jesus manda que esse demônio cale a sua boca. E o que o demônio faz é obedecer à ordem do próprio Deus, e ele o faz de maneira imediata. E o texto diz, e deixa claro, que ele não traz mal nenhum para essa pessoa. E a essa altura, Lucas está nos demonstrando quem Jesus de fato é. Irmãos, no sermão passado, Lucas nos apresentou Jesus como o Messias prometido. E agora, ele está nos apresentando Jesus como o Santo de Deus, aquele que tem poder até mesmo sobre os espíritos imundos. E talvez tenha alguém aqui, né, que é mais cético, esteja se perguntando, né, mas aquele que é um demônio, a gente diria que é o filho de Satanás, que é quem? O pai da mentira. E eu vou dar ouvidos para o pai da mentira? O pai da mentira está dizendo que Jesus é o Santo de Deus. Deveremos então confiar nas palavras dele? Perceba, isso é algo que nos acontece até mesmo na nossa cultura. Tudo aquilo que nós combatemos com a palavra de Deus, que é algo ruim, geralmente não vem simplesmente envolto de mentiras completas, mas vem carregado de uma pitada de verdade. O feminismo, por exemplo, nos apresenta algumas questões, alguns problemas que são justos, que são verdadeiros, mas eles aproveitam isso para colocar um monte de coisa ali no mesmo pacote e aí trazer pautas que não são pautas que nós devemos defender. Isso acontece também com qualquer outro tipo de pecado e problemas que nós enfrentamos na nossa cultura.
O que eu estou querendo dizer aqui é que não necessariamente por ser um demônio, esse demônio estava nesse momento falando uma mentira. Porque exatamente a mesma coisa que ele disse foi dita mais tarde no livro de João, capítulo 6, dos versículos 66 ao 69. Olha só o que o texto diz. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, diante das palavras de Jesus, e já não andavam com ele. Então Jesus chamou os 12, e ele perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? E aí Simão, só podia ser Simão, ele respondeu assim, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. E de fato, o Senhor é o Santo de Deus, o Messias prometido, aquele que tem poder até mesmo sobre os espíritos imundos. O espírito imundo então obedece a Jesus, e foi justamente para isso que Jesus veio. Ele veio, Lucas deixa claro, para que parte da sua missão fosse manifesta, e parte da sua missão era de derrotar os poderes do mal. E João declara em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E de fato, Jesus no seu ministério público começa a destruir as obras do diabo. Ele começa a libertar as pessoas que estavam debaixo do domínio das garras do inimigo. Em segundo lugar, tratava-se também de um espírito imundo. Irmãos, o diabo é um espírito imundo. A sua natureza é uma natureza diretamente contrária a de Deus, que é um Deus puro, que é um Deus santo. E ele se degenerou desde o início. E os demônios, seguindo a Satanás, agem conforme aquele que é o seu líder, ou seu pai espiritual, o pai da mentira. E aí no versículo 36 e 37 nós lemos que todos ficaram admirados e comentavam entre si, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Veja que o resultado disso tudo, desse acontecimento na sinagoga, foi que a fama de Jesus começou a se espalhar ainda mais, tornando o seu ministério, que já era público, cada vez mais público, cada vez mais disseminado. Se nós pudéssemos resumir esses poucos versículos aqui, eu diria que nós temos aqui 3 verdades básicas que nós conseguimos identificar. Jesus é de fato a autoridade suprema. A sua palavra, ela não depende de tradição nenhuma. Jesus está acima de todos os mestres. Jesus está acima de tudo. E é por isso que ele ensina com autoridade, e autoridade própria, sendo o próprio Deus. Em segundo lugar, nós poderíamos dizer que a doutrina é algo essencial para a vida. Nós já falamos sobre isso. Veja que a igreja primitiva, os primórdios da igreja, estão fundamentados no ensino das Escrituras, das doutrinas. E toda aplicação bíblica, ela nasce a partir, ou deveria nascer a partir, de uma doutrina sólida. E sem uma doutrina sólida, não haverá uma transformação verdadeira. O que haverá são misturas heterogêneas, coisas que fogem ao que Deus deixou para nós. E por último, nós poderemos dizer que Jesus tem autoridade, e essa autoridade é tão grande, que ele consegue dominar e ter autoridade sobre todo o mundo espiritual. Veja que Jesus, ele não negocia com demônios, ele dá ordem aos demônios, ele ordena e eles obedecem. Então a conclusão que nós chegamos é que o cristianismo não é apenas
uma experiência, um assentimento intelectual, sem a verdade. Mas é a verdade que foi manifesta em Cristo, que habitou entre nós e que transforma a nossa vida para que nós possamos viver debaixo daquilo que Ele estabeleceu para nós, da doutrina, e colocar a sua doutrina em prática. Agora, esse texto ele nos confronta com muitos erros que são comuns na nossa época. Eu diria que o primeiro deles é que nem o ministério de Jesus e nem o nosso, ele deve ter o foco nessa questão de libertação espiritual como é vendido por aí. Ou seja, nós não devemos ficar correndo atrás de desgraças, de demônios e de coisas do tipo. Mas nós queremos sim libertar essas pessoas do poder e da influência de Satanás e dos seus demônios. E o meio pelo qual nós fazemos isso é a pregação da palavra. Esse deveria ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso foco. O segundo erro bem comum nos nossos dias é acreditar, como eu disse, que doutrina não é tão importante como, por exemplo, a música, ou a roupa, ou qualquer outra coisa que nós queramos aqui, desejamos falar ou fazer. Mas foi justamente pela sua doutrina que as pessoas se maravilharam. Então nós devemos dar um foco, sim, na doutrina. O terceiro erro bem comum é acreditar que Jesus, ou acreditar que conhecer Jesus intelectualmente e me aprofundar no estudo teológico, como hoje é moda, porque o que mais tem por aí são cursos de teologia online, cursos de 1 ano, cursos de 3 semanas, curso disso, curso daquilo, e que se você fizer todos esses cursos, você está praticamente garantido no céu. Porque você tem esse e aquele certificado, você tem esse conhecimento sobre Deus, você pode citar isso, você pode citar aquilo, mas em momento nenhum nos é apresentado isso na palavra de Deus. O conhecimento de Deus verdadeiro, ele não se resume a um conhecimento e assentimento intelectual. E talvez esse seja o seu problema. Eu sei de tudo, cresci na igreja, isso não causou diferença nenhuma. Irmãos, se você diz que foi salvo, se você diz que conheceu o Senhor Jesus, mas você continua amando o mundo acima de Deus e do próximo, talvez o seu conhecimento de Deus seja apenas conhecimento intelectual. Talvez você tenha muito conhecimento sobre esse Deus, mas não o conheça de verdade. Os demônios sabiam exatamente quem ele era, e mesmo assim, eles não eram salvos. Saber que a verdade existe não é a mesma coisa que amar essa verdade. Em quarto lugar, muitos ainda creem que frequentar a igreja é sim um sinal de salvação. E é por isso que você faz questão de aparecer aqui, pelo menos no domingo de ceia, né? No domingo de ceia eu tenho que estar lá na igreja. Veja, a igreja, na verdade, é o local para todo mundo, para todo tipo de gente, assim como naquela época também era. Veja que até um endemoniado estava lá na igreja. Eu não estou falando que você é o endemoniado da igreja, mas talvez você seja aquele que está se enganando a todos os outros. Não é a experiência espiritual que você teve, e eu digo aqui por experiência espiritual, né? Aquele momento emotivo onde você toma uma decisão, onde você leva um graveto até, se você é velho assim, né? Até a fogueira no acampamento, ou aquele momento onde os músicos começam a tocar as suas músicas, colocando ali recursos como uma quarta, uma nona, para que fique mais emotivo, que te dê aquela sensação que você sente que alguma coisa está fluindo ali. E aí você, na sua religiosidade, na sua emoção, busca se apresentar como alguém
que também se entregou a Jesus, quando na verdade o seu coração está bem longe dele. E aí frequentar uma igreja é só uma maneira diferente de fazer essa mesma coisa. Todos esses são erros com os quais nós temos que lidar todos os dias. E vigiar, porque talvez nós estejamos cometendo esses erros. Diante disso, nós somos chamados a agir, irmãos. Nós temos que parar de desprezar o ensino da palavra e começar a valorizá-lo. Nós devemos ter zelo e amor pelas doutrinas, e não apenas saber que elas existem, e falar, é bom que a igreja tenha uma doutrina e siga essa doutrina. Eu achei muito interessante um comentário de um conselheiro do seminário do falecido pastor John MacArthur, que quando ele foi indagado sobre a situação dos seminaristas e dos seminários da atualidade, ele disse o seguinte: muito me preocupa a situação dos seminários e desses seminaristas. Por quê? Porque eles saem dos seminários hoje conhecendo todas as vertentes teológicas, sabendo tudo sobre teologia e não tendo certeza de absolutamente nada. Você acredita nisso ou você acredita naquilo? Não importa, eu sou de Jesus. Ele te explica isso, te explica aquilo, te explica aquele outro, mas ele não consegue decidir aquilo que ele crê. E muitos de nós na igreja somos exatamente assim. Nós queremos abraçar tudo, todas as teologias, todas as denominações e visões teológicas. Mas as coisas não funcionam dessa maneira. E dessa maneira nós caímos no erro. Por isso nós precisamos buscar o crescimento no entendimento das doutrinas. Nós não podemos nos contentar em apenas ouvir os sermões que são pregados aqui aos domingos. Por isso nós precisamos ler as Escrituras, por isso nós precisamos meditar sobre aquilo que nós estamos lendo, refletir. Por isso nós precisamos questionar outros irmãos, talvez os pastores, talvez os diáconos, talvez pessoas que estão na caminhada cristã há mais tempo que você, indagá-los sobre dúvidas, questões doutrinárias, que você tem de fato dúvidas legítimas, genuínas. Ler livros que vão te ensinar um pouco mais sobre essas doutrinas. Sem esses desafios, você vai se tornar um crente estagnado, se você já não é um crente estagnado. Ou no linguajar dos pastores, sabe o que você vai se tornar? Numa ovelha de alta manutenção. Traduzindo, é alguém que dá muito trabalho e não progride. Não progride. Está na igreja há 30 anos e não sai do leite espiritual. Não consegue comer comida sólida. Cai nos mesmos pecados tolos, simplórios. As suas decisões não são sábias. Erro após erro. Nós precisamos crescer, precisamos buscar esse crescimento. Em segundo lugar, Cristo, ele não pode ser apenas alguém distante, ou aquela ideia intelectual sedutora. A pessoa de Jesus é alguém com quem nós devemos nos relacionar. Não é Jesus lá de domingo, afastado, mas é o Jesus aqui próximo. Eu posso orar ao nosso Deus, eu posso me comunicar com o nosso Deus. Assim também como a fama de Jesus, ela se espalhou, irmãos, o nosso testemunho do poder desse Cristo também deve se espalhar às pessoas que estão ao nosso redor. E nós devemos anunciar a todos aqueles que nós conhecemos em quem nós de fato cremos e viver segundo os seus preceitos. Será que a sua vida não está sendo mais focada em Cristo como sendo apenas uma perfumaria? É mais um adendo que eu coloco na minha vida, porque a minha agenda é muito mais importante do que Cristo, do que Deus. E para que eu vou testemunhar dele se de fato eu nem é tão importante assim?
Este texto também ele nos alerta seriamente sobre o cuidado com um conhecimento que não é, que eu diria aqui, um conhecimento santificado. Já ventilei isso, mas saber muito sobre Deus não salva. Pelo contrário, vai te trazer mais condenação. Uma das coisas que me choca é que, hoje em dia, a filosofia, assim como a teologia, está em alta, né? As igrejas estão cheias e os pastores estão se gabando, achando que eles que são a última bolacha do pacote. Veja que o máximo que nós fazemos aqui é proclamar o Evangelho. E quem muda o coração das pessoas é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que atrai essas pessoas. É Ele que modifica o coração dessas pessoas. Mas quando essas pessoas vão para a igreja ou ouvem aqueles teólogos famosos, ouvem os filósofos famosos hoje em dia, vários desses falam bem de Jesus, falam coisas interessantes sobre Jesus, mas não confiam em Jesus. E essas pessoas estão olhando para eles e falando: nossa, esse cara é bom demais, eu vou seguir o que ele está ensinando. Mas se esquecem que essa pessoa não teme ao nosso Deus. E acabam muitas vezes ficando ali maravilhadas com o seu ensino, com a sua forma de falar, com seus preceitos. Ao invés de seguir as doutrinas de Cristo, seguem as doutrinas de outros homens. Por isso nós temos que tomar cuidado com essa falsa segurança religiosa. Mais uma vez eu digo, aderência à igreja, frequência à igreja, não é porque eu estou falando frequência à igreja que você não deve frequentar a igreja. Membresia de igreja não é sinônimo de estar em Cristo. Cuidado com um cristianismo sem doutrina, e uma doutrina sem amor. E uma doutrina sem amor é uma doutrina que não pratica aquilo que a Bíblia ensina, que a mesma doutrina ensina. É uma doutrina que não vai nos levar ao serviço. É uma doutrina que vai encerrar-se em si mesma, que vai enxergar o outro apenas como alguém que faz errado, e não como alguém que precisa de ensino, de repreensão, de correção na justiça, para que possa viver de maneira justa todos os dias da sua vida. A emoção sem a verdade vai sim nos conduzir ao erro. E uma igreja sem doutrina sólida é como, eu diria, o trilho de um trem que está danificado. E toda aquela doutrina vai vir, ou toda aquela igreja vai vir sobre aquele trilho e vai descarrilhar. Em algum momento, esse trem vai tombar. Em suma, nós devemos nos lembrar que nós podemos estar próximos de Deus e ainda assim estar distantes de Deus, não conhecer o nosso Deus. Mas esse texto, irmãos, é um texto que nos traz consolo. Não foi à toa que Lucas registrou esse acontecimento de Jesus em Cafarnaum. Ele nos deixou claro que Cristo, ele tem domínio absoluto sobre o mal. Cristo tem domínio absoluto sobre o mal. Ou seja, nada e ninguém, inclusive nenhum demônio, pode agir fora da autoridade e da permissão de Cristo, da permissão do nosso Deus. E esse mesmo Cristo que nos protege, é um Cristo que nos comanda, é um Cristo que nos liberta. E se você está em Cristo, saiba que você está seguro. Saiba que o mal não pode fazer absolutamente nada contra você. Saiba que a sua salvação está segura em Cristo. O inimigo certamente, ele vai rugir. E talvez o rugido dele, como o de um leão que está buscando alguém para tragar, seja um rugido que vai te assustar. Mas você pode ter a ousadia de caminhar seguro, sabendo que se você está em Cristo, nada, ninguém pode te afastar do amor de Deus. Agora, portanto, examine-se a si mesmo, irmãos. Você de fato confia em Jesus como o seu Salvador? Você é apenas mais um daqueles que faz parte
dessas estatísticas do nosso país. Alguém que consente intelectualmente que Jesus, ele existiu, ele é Deus, fez grandes coisas, mas eu não obedeço, eu não temo, eu não creio nele, eu não o amo. Onde que a sua fé está baseada? Nas suas emoções, nos seus desafios, na tradição ou na verdade bíblica? São daqueles que ama a doutrina, que ama a lei de Deus, ou você é um daqueles que evita a lei de Deus? Porque falar em ignorância, eu não vou pecar. E traz condenação para si. A sua vida está demonstrando transformação verdadeira, transformação genuína, ou seus amigos, colegas, parentes, pessoas que convivem com você, que trabalham com você, diriam que você é apenas um religioso, um bitolado. Porque a lei você sabe, a lei você segue, mas você não vive o evangelho verdadeiro. Irmãos, há áreas em que nós precisamos avaliar a nossa vida. E o desafio que nós temos é ver se de fato nós estamos em Cristo. Se de fato nós estamos permitindo que pecados se tornem costumeiros, coisas normais no nosso dia a dia. E no final das contas, nos encontrarmos debaixo do domínio do demônio, do inimigo de Deus, e não do próprio Deus. Que a nossa fé e que a nossa confiança em Jesus não seja apenas essa roupagem, essa máscara, essa hipocrisia, mas que nós sejamos verdadeiramente transformados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai, ajude-nos a viver uma fé genuína, a confiar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio sobre o mal, que tem o domínio sobre todas as coisas. E que se estamos em Cristo, não há nada que nós devemos temer. Pai, ajude-nos também a viver debaixo da doutrina que o Senhor nos ensinou e a não nos desviar dela para a honra e glória do Teu nome. É isso que nós pedimos, em nome de Cristo. Amém.